Bom, pessoal, mais uma aula de estatística, né? A gente viu na última aula alguns conceitos relacionando aí o gráfico box-plot e agora vamos fazer apenas alguns exercícios simples para a gente poder entender, né, como é que pode ser cobrado. Então, essa questão aqui de concurso, ele já deu aqui o gráfico box-plot, ele deu aqui valores e a primeira coisa que a gente pode fazer é já identificar, né, os quartis. Então, nessa posição aqui, a gente tem o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil, conforme a gente viu na aula de conceitos. Lembrando que o segundo quartil, ele coincide, né, com a mediana. Então, aqui a gente tem o nosso limite superior, e aqui ele não destacou, né, no gráfico, mas é como se fosse, né, o meu limite inferior, certo? Então, enunciado, né, considerando que uma variável quantitativa discreta x se distribui conforme o diagrama box-plot anterior, julgue os itens a seguir. A mediana da variável x é igual a 4. Observem que 4 é o valor do meu terceiro quartil. Ou seja, né, essa afirmativa ela está errada, né, porque a minha mediana ela vale 2, que é o meu segundo quartil. Então, essa foi bem tranquila. Próxima, se f denota a frequência relativa do valor 1, então ele está se referindo aqui, né, a esse valor 1, certo? Então ele deu aqui essa expressão, eu vou reescrever aqui, ele deu 0,25 menor ou igual do que essa minha frequência, que é menor que 0,50. Então observem aqui, né? Não neste exemplo, mas eu vou colocar aqui do lado só para a gente ter uma noção. Imaginem que, por exemplo, eu tenha essa situação aqui. 1, 1, 1, 2, 4, 4 e 4. Nesse meu conjunto aqui, né? Um exemplo aleatório. Quem é a minha mediana? A minha mediana é 2. Então, é o que acontece aqui. Observem que ele coloca essa minha frequência como tendo que ser, né, menor do que 0,50, ou seja, menor que 50%. Por que não pode ser menor ou igual? Porque, né, se for igual a 0,50, o valor não vai ser mais 1. O valor obrigatoriamente será 2. Por isso que tem que ser menor do que 50%, porque a minha mediana é exatamente 2. Já no caso aqui do meu primeiro quartil, ele coloca menor ou igual. Por quê, né? Porque aqui, ó, eu posso ter sim um valor menor, né? No caso, com o valor 1. Ou seja, essa afirmativa ela está correta. Ela está falando que a minha frequência ela pode ser menor ou igual a 0,25, o que é correto. Né? Ela pode ser menor ou igual do que 0,25, porque é como se eu pudesse ter aqui outros valores 1. Mas ela não pode ser igual a 0,50, ela tem que ser menor, porque se fosse igual, seria a mediana, que é igual a 2. Então, essa afirmativa, né, 190, ela está correta. É mais uma questão de interpretação. Vamos para a próxima. Então, ele fala aqui que 1/3, né, das observações da variável x são igual a 7. Observem que o 7 está bem aqui no meu limite superior. Quando se fala em 1/3, né, a gente pode também dizer que isso aqui ele está falando que é 33,3%. Observem que isso não faz lógica, porque no gráfico box-plot, né, a gente tem a separação em 4 partes iguais por conta dos quartis. Então, é como se a gente tivesse aqui 25%, 25%, 25% e 25%. Então, como é que a gente vai ter aqui o valor 7 com 33,3%? Então, é uma questão bem tranquila, né, de se entender. Ela também, né, como a primeira, ela está errada, certo? Falsa. Para finalizar aqui, a gente ainda tem mais duas questões desse enunciado. O diagrama box-plot indica que o intervalo interquartil ou interquartílico da distribuição da variável x é igual a 3. Então, quando ele está falando de intervalo quartil ou interquartílico, né, a gente viu na aula de conceitos, a gente tem que
esse meu intervalo interquartil é o meu terceiro quartil menos o meu primeiro quartil. Observem que nesse caso aqui o meu terceiro quartil é 4 e o meu primeiro quartil é 1. Então basta fazer aqui o cálculo. Então a gente vai ter 4 menos 1. Então esse meu intervalo quartil, né, vai ser igual a 3. Observem que é exatamente o que ele falou na questão. Então a questão está correta. A gente não pode confundir, né, com o desvio quartil, certo? Porque o desvio quartil eu pego o meu intervalo interquartil e divido por 2, certo? Então a questão aqui está correta porque ele falou, né, que tem como valor 3 o meu intervalo interquartil, certo? Vamos para a próxima, para encerrar. As observações das variáveis x que assumem valores iguais a 7, com base nesse diagrama boxplot, são considerados outlast. Observem que essa questão está errada, né? E é bem tranquilo a gente entender isso, porque, né, o que são valores outlast? São valores que estão após o meu limite superior ou antes do meu limite inferior. E ele não pode dizer que o valor 7 é um outlast, porque ele está no meu limite superior. Então, essa questão também está errada. Próxima questão, para a gente encerrar, também é uma questão de concurso. Ele relaciona aqui um gráfico boxplot com um histograma. Então, considerando o histograma e o diagrama boxplot mostrados anteriormente, julgue os itens a seguir. Então, aqui, né, a primeira afirmativa, a mediana de x se concentra no intervalo menos 1 mais 1. Observem que se ele fala em mediana, a gente já, né, sabe que eu vou ter que identificar aqui o meu segundo quartil, certo? Que coincide com a mediana e automaticamente a gente consegue enxergar aqui que vai bater com o histograma aqui, né? Ele fala que se encontra no intervalo menos 1 e 1, ou seja, a questão está correta. É bem tranquilo, né? É só observar o gráfico boxplot junto com o histograma. Próxima, o primeiro quartil da distribuição de x é inferior a menos 2. Então, inferior. Se eu tenho o meu primeiro quartil, né, a gente consegue identificar aqui de maneira tranquila. Então, olhando para o histograma, a gente vai observar que a gente vai ter aqui o valor entre menos 2 e menos 1. Observem que ele fala, né, que o valor do primeiro quartil é inferior a menos 2. Se ele é inferior, né, quer dizer que é como se ele fosse aqui menos 3, menos 4, menos 6. O que não é o caso, ele é superior, né, superior a menos 2. Então, o erro da questão está aqui, né, em falar que é inferior. Então, essa alternativa ela está errada, certo? Até pode confundir porque a gente vê menos 1 e pensar que é inferior, né? Mas quando a gente está olhando aqui, o inferior é quanto mais, né, for para o negativo. Então, a questão está errada. E para finalizar, ele fala aqui, né, no diagrama de boxplot, os pontos indicados pelo símbolo, então ele falou desse símbolo aqui, né, representam outlast. Então, bem tranquilo também, né? Só uma questão teórica. Então, essa aula só foi para a gente ver, né, como os conceitos da última aula eles são cobrados em prova. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado.